Hello, Book amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Lud. Gente, eu tô nesse estado porque são 9 horas de um domingo. E aí eu pensei, preciso começar um livro novo e eu lembrei que eu não li nada do nosso desafio ainda. Todo mês eu faço um desafio, onde a gente tem que ler um tema. O tema desse mês é ler um livro de mais de 500 páginas. Eu não sei o que eu tinha na cabeça quando eu criei esse tema, mas tudo bem. E assim, a gente tá entrando na última semana do mês. Acho que o mês acaba na sexta-feira. Não lemos nenhum livro de 500 páginas, inclusive as minhas leituras são muito fracas esse mês, assim, tá sendo um mês péssimo de leitura. E eu pensei, bom, vou tentar salvar ainda, né? Porque eu pensei até não fazer o vlog do mês de desafio, desse mês de desafio, mas eu queria pelo menos tentar. E eu procurei no meu Notion livros que tinha, tipo assim, 500 páginas, 505. E eu escolhi que eu decidi que eu vou ler A Guerra da Papoula. Tem 506 páginas. E assim, ele pode ser a melhor escolha pro momento, porque eu não tô lendo muito, então pode ser ele que vai me tirar da ressaca literária. Ou pode ser a pior escolha da minha vida, que vai me fazer querer ler menos ainda. Vamos ver. Eu vim de um mês bem cheio de coisas. Foi um mês que, gente, sério, eu viajei basicamente todo mês essa semana. Eu fui pra São Paulo a trabalho, eu fui pra Ribeirão Preto, que é onde minha namorada mora, 2 vezes. Inclusive, eu acabei de chegar de Ribeirão, eu cheguei de Ribeirão, era umas 7 horas. Tomei um banho, fiz meu skincare, botei um pijama e tava desfazendo mala, mas fiquei com preguiça de terminar. E aí eu fiquei, preciso ler alguma coisa, sabe? Eu tava lendo um livro que eu não gostei tanto. Eu tava ouvindo o audiobook, também não foi tudo isso. Foi um mês muito corrido, que apesar de eu querer ler, muitas vezes eu não tinha tempo pra ler. Então vamos tentar. Eu não sei quase nada desse livro, eu sei que ele se passa no momento de a guerra sino-japonesa, sino-coreana, sino-chinesa, sei lá. Se passa em alguma guerra asiática. Eu sei que tem uma academia militar e eu sei que é um livro que tem muitos gatilhos, é um livro bem pesado. Vai ser uma trilogia, eu tava bem curiosa pra ler esse livro já há algum tempo. E eu sei que a Idris logo vai lançar o 3º livro, então talvez esteja um momento pra eu ler. Talvez eu me arrependa, porque eu tenho milhões de séries pra terminar e eu só fico enrolando e começo séries novas. Mas enfim, gente, é o que a gente tem, entendeu? Eu até pensei em pegar alguns livros de séries que eu tinha pra terminar, só que não faz sentido eu gravar um vlog de um livro, sei lá, de um 3º, 4º livro de uma série. Vocês vão conseguir me acompanhar se vocês não tiverem lido os 3 primeiros livros, sabe? Então, acho mais legal a gente começar uma série juntos. Então, vamos lá. Não tenho muita expectativa pra essa leitura, eu acho que eu vou gostar. E assim, a minha ideia é terminar isso aqui até... Vou ver que dia que é, dia 30. Até sexta-feira, eu tenho até sexta pra terminar. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Então 500 páginas em 6 dias dá 83 páginas mais ou menos por dia, vamos ver. Hoje eu vou começar a ler bem mais tarde, então quero chegar pelo menos nas 50, vamos ver. Como eu falei, gente, a página 50 pra mim seria nada no passado, mas eu vim de uma leitura que eu não gostei tanto. Eu tô vendo de leituras bem arrastadas esse mês, então eu tô tipo assim, preferindo fazer qualquer coisa do que ler. Então a gente vai ler esse bonitinho aqui pra ver se eu consigo voltar a essa leitura, porque em julho eu quero ler muito. E é isso, eu vou vindo dando atualizações pra vocês de como for andando essa leitura e torçam por mim. Gente, eu queria mostrar a edição gráfica desse livro, porque olha isso. Que coisa mais bonita. Olha, isso aqui são papoulas, né? Poppies. Ó, o alerta de gatilho. Cena de violência, tortura, estupro, abuso sexual envolvendo menores e consumo de drogas ilícitas. Então, ele é realmente bem pesado, mais 18. Mas eu queria mostrar os detalhes. Olha, para íris. Ah, como é difícil ter uma mão só pra mostrar. Ó, a diagramação. Não é das mais confortáveis, mas eu tenho o e-book. Eu comprei o e-book em alguma promoção. E aí, então, acho que vai quebrar o galho também. Olha, o começo de capítulo é assim. E ele tem 506 páginas com agradecimentos, eu acho. Não, com história mesmo. E ele tem umas divisões, ó, em partes, tá vendo, ó? Que bonito. São, acho que 3 partes. Ó. Vamos ver. Enfim, então a minha ideia é ler um pouco agora e venho atualizando vocês de como essa leitura vai andar. Gente, eu li bem pouco até agora, eu li 20 páginas só, mas já deu pra dar uma situada na história. No final eu vou fazer uma parte com spoilers, porque vocês pediram, então lá no final do livro eu posso dar spoiler de tudo, mas
Agora não, até porque eu li só 26 páginas. Mas a gente vai conhecer a Rin, que é a nossa protagonista. A Rin, ela é uma órfã da Segunda Guerra do Ópio, que aconteceu de 1856 a 1860, que envolveu a China, a Grã-Bretanha e a França. Eu tô lendo no Google, tá? Porque eu não sei nada sobre isso. A vitória foi da Grã-Bretanha e da França, e a China só se fudeu, né? E aí a Rin, ela é uma órfã dessa guerra e... por decreto da imperatriz, as famílias chinesas que tivessem menos de 3 filhos na família teriam que adotar um órfão de guerra pra esse órfão não, sei lá, se tornar um mendigo e um ladrão no futuro, sabe? Então a Rin, ela é uma garota que foi adotada por conta desse tratado. A família dela não gosta muito dela, mas, tipo assim, a família adotiva dela não teve escolha não se adotar ela, sabe? E a família dela contrabandia ópio. O ópio é uma droga, não sei se vocês sabem muito sobre isso. A morfina, por exemplo, é um opioide, sabe? E o ópio, ele é extraído da papoula, então por isso a guerra da papoula, né? Porque, tipo, é a guerra do ópio. Não sei se fez sentido. Enfim, e a Rin, ela e a família da Rin contrabandeia ópio. O ópio é proibido no Império. Mas, enfim... O que fazer, né, gente, com contrabanda? E a Rin, ela, tipo assim, ela vive ali uma vida meio de merda, mas é o que tem. E ela meio que trabalha nessa lojinha da fazenda nessa lojinha da família dela, que, tipo assim, meio que tá ali, mas eles contrabandeiam ópio pra ganhar mais dinheiro, sabe? E aí, logo no começo do livro, a gente descobre que a família dela tá tentando vender ela pra ser esposa de um cara rico que... É um cara rico que faz essa coisa de, tipo, polícia federal, assim, alfândega. Não é bem essa palavra, mas enfim, ele meio que é o cara que fica ali vendo coisas que estão sendo importadas. E se ela se casasse com ele, seria muito bom, porque a família não ia ter que pagar mais suborno pros policiais pra deixar o ópio deles passar. Então, tipo, né, eles iam ganhar muito mais dinheiro com contrabando. Só que ela não quer se casar de jeito nenhum, e ela decide que ela vai prestar uma prova que chama Queju, tipo, K-E-J-U. Eu não sei falar nada de chinês, nada de mandarim, enfim, nada de nenhuma língua asiática. Então, assim, se eu estiver falando muito errado, me perdoem. Que é tipo um Enem, entendeu? E aí, é uma prova de conhecimentos, tipo um Enem mesmo. Gente, é a mesma lógica do Enem, porque fala que, tipo, era uma prova pra ser meritocrática. Então, tipo, as pessoas que sabem mais vão se dar bem. Só que quem consegue estudar mais são as pessoas que têm condição pra isso. Então, as famílias ricas que colocam os seus filhos pra estudar. Os pobres estão ali trabalhando pra tentar sobreviver, sabe? Quais as chances deles serem aprovados nessa prova? E aí, ela quer prestar muito isso pra passar numa academia militar que chama Sinegard, que eu vou ler o que tá falando aqui no livro. A Academia Militar de Sinegard era a instituição mais prestigiosa do Império, responsável pelo treinamento de futuros generais e estadistas. Então, tipo assim, é a melhor academia do Império e essa prova Queju te faz entrar em academias militares, sabe? E aí, então, ela meio que faz um bem bolado ali com o professor, com o tutor da onde ela mora, pra ele ensinar ela em tempo recorde pra ela conseguir passar nessa prova. Eu acredito que ela vai conseguir, porque, né, a gente tem 500 páginas de um livro, mas é basicamente isso que aconteceu até agora. Eu achei que, tipo, ele tá na página 26 e já deu pra ter uma ideia pra onde a história vai, sabe? Não pra onde a história vai, mas o tom da história, sabe? Tô achando a história até um momento bem fluida, porque você vai lendo, nem parece que você tá lendo muito. E é isso, conforme eu for descobrindo mais coisas, principalmente sobre o background da história, né, que é a guerra, alguma guerra que vai acontecer ou estará acontecendo, eu venho contando pra vocês, porque eu acho muito legal a gente ter esse background, principalmente de uma coisa que aconteceu na vida real, né? Então, tipo, a guerra do ópio realmente aconteceu, que foi o que fez a Rin ser órfã. Acredito que essa coisa da família ter que adotar uma pessoa também, acredito que seja um pouco verdade. Eu vou ir lendo e vou procurando coisas no Google também pra trazer informações sobre isso pra vocês. Oi, gente, já é segunda-feira. E ontem eu nem apareci mais porque, tipo, eu comecei a ler e fui deitar. E, gente, eu li muito mais do que eu imaginei que eu fosse ler. Eu tinha falado que pra eu conseguir terminar até sexta-feira eu tinha que ler em média 80, 85 páginas por dia. E ontem eu li 108, então eu li, ó, tudo isso aqui. E, gente, eu confesso que não parecia que eu tava lendo, sabe? Eu só virava de página, virava de página, virava de página. E a hora que eu vi, eu tava nessa página, já era 1h30 da manhã. Eu falei, eu preciso dormir, porque hoje o meu dia, eu já sabia que o meu dia ia ser desesperador, de caótico. E foi, eu não tive um minuto pra parar e falar, agora eu vou ler. Nesse minuto, agora são
7 horas em ponto. Foi o momento que eu falei, bom, agora eu posso descansar. E eu não terminei de fazer tudo que eu tinha pra fazer. Eu terminei as coisas de trabalho, óbvio, mas tipo assim, eu comecei a fazer um post pro Instagram e eu não consegui terminar. Mas a minha cabeça não tava funcionando mais, eu fiquei o dia inteiro. E eu acordei, eu fui gravar uma publi logo cedo, que era uma publi que tava... eu tinha que enviar pro pessoal pra poder postar essa semana ainda. Então eu, tipo, fui fazer isso. Aí eu editei a publi, eu narrei a publi. Eu fui trabalhar, né? Trabalhar no meu emprego home office mesmo. O que quebra muito galho, porque eu consigo enfiar coisas nesses momentos. Almocei, voltei, comecei a fazer 1 milhão de coisas, assim. Aí eu tive um tempinho antes da academia, comecei a fazer esse post do Instagram. Eu não parei, gente. Aí eu voltei da academia, eu tive 1 milhão de ligações com contabilidade de trabalho. E contabilidade do Livros da Luz também, porque o Livros da Luz vai se tornar uma empresa agora. Eu tinha que ter feito isso já há um tempo. Eu tava só enrolando o máximo que dava, mas... Enfim, agora o Livros da Luz vai ter um CNPJ. Isso, gente, isso é muito adulto, né? Acho isso muito louco, porque até então eu levo o Livros da Luz como, tipo assim, uma brincadeira. E a partir do momento que eu ter que pagar, sei lá, um contador e eu ter impostos, sabe, pra pagar, é uma coisa muito séria. Mas enfim, fiquei o dia inteiro resolvendo esse tipo de coisa. E é a mesma contabilidade que faz a empresa da minha família, que é onde eu trabalho. Então a gente foi misturando um assunto no outro. Ai, gente... Caos. Enfim, eu não consegui ler uma página, tudo que eu li foi ontem. E eu cheguei a algumas conclusões da leitura que eu queria vir conversar com vocês. Eu tô gostando muito e eu queria vir contar algumas coisas que aconteceram nesse caminho. Não vai ser nada de muito spoiler, eu acho. No começo eu falei pra vocês que, né, fala da Segunda Guerra da Papoula e tal. E eu até comentei que eu procurei no Google quando tinha acontecido, que envolvia China, França e Grã-Bretanha. Mas eu comecei a perceber, gente, que o livro, assim... A impressão que dá é que ele é baseado em fatos reais, mas, tipo assim, tudo que fala nele é inventado. Então, tecnicamente, a guerra da papoula, né, que eles chamam aqui, que no caso seria mais ou menos a guerra do ópio na nossa história, é uma guerra que não existiu na nossa vida real, sabe? É uma guerra do livro mesmo, então ignorem tudo aquilo que eu disse antes da guerra do ópio. Eu acredito que esse livro trate da China. A impressão que eu tenho é que, tipo, o imperialismo chinês e tudo que envolve isso, principalmente por conta do ópio. Mas se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Eu não lembro a última vez que eu vim aqui falar, mas enfim, coisas que aconteceram na leitura que eu acho legal pontuar. É uma leitura muito política, assim, é um livro de fantasia muito política. Então, se você não gosta de política, gente, esse livro não é pra você. Porque tudo nessa história envolve política. E é muito doido como a gente consegue fazer um paralelo com a nossa vida real, sabe? Por exemplo, a Rin, ela presta lá aquela prova que é tipo o Enem, que eu falei pra vocês. E ela passa... Ela é a primeira colocada em toda a província dela. O que é uma coisa que, tipo assim... Gente, só gente muito rica consegue chegar lá. Gente que estudou a vida inteira, sabe? Ser o primeiro colocado de uma província te coloca em qualquer escola que você quiser. Coloca a Rin na Cinegard lá, que é a escola militar que ela queria ir. E aí, quando ela passa nisso, as pessoas acham que ela... meio que trapaceou. Olha que loucura, as pessoas não acreditam no potencial dela. Aqui, ó, tem até uma passagem que fala: não acreditavam que uma garota sem estudos formais fosse capaz de passar no Queju. E aí, ele até comenta que quando um outro menino, né, ficou em primeiro lugar lá na... Tipo assim, porque é toda a província, que é como se fosse um estado. E aí, quando o menino daquela cidade ficou em primeiro lugar, fizeram uma maior festona e tal. Mas que dessa vez, a nobreza... Ó, a passagem é exatamente isso. Daquela vez, contudo, a nobreza de Ticânia, que é a cidade, o vilarejo, né, onde a Rin mora, se sentia um tanto envergonhada por uma órfã que trabalhava numa loja ter sido a única a conquistar uma vaga em Cinegard. Então é muito legal ver como a autora... É legal e triste, né? Como a autora faz esse paralelo de como as classes sociais, sabe? São super divididas e como eles querem... Como eles dão essa chance dos pobres, né? Prestarem e se iludirem. Tipo, ah, não, pode prestar. Mas os pobres nunca vão chegar lá em cima, sabe? E dá pra fazer um paralelo muito doido com a nossa realidade. Que realmente isso, né? Tipo... Os governos estão aí e falam, não, o vestibular é pra todo mundo, na verdade é pra todos. E na hora que você vai ver, gente, não é bem assim que acontece, né? Porque quem chega nas universidades de elite, nas universidades públicas, tipo uma USP, não é uma pessoa que está na escola pública, infelizmente. É óbvio que com as cotas, né, as pessoas de baixa renda, pessoas de minorias conseguiram chegar até lá, o que eu acho que tem que ser ampliado cada vez mais. Mas é muito doido ver como o livro de fantasia consegue fazer esse paralelo, assim... perfeito, que parece que é realmente o Brasil, mas isso acontece em todos os lugares, né? Ela até fala uma hora, eu não sei se eu anotei isso, mas ela fala uma hora que, tipo assim, cadê? Deixa eu ver se tá aqui. Aqui, ó.
ela fala exatamente, o tutor dela, né, na verdade, fala isso. Os governantes gostam de dizer que o Keju faz de Nikan é o império, uma meritocracia, mas o sistema foi planejado para manter os pobres e analfabetos em seu devido lugar. Você os ofende com sua mera presença. Então ela tá num lugar que só os ricos, os top de elite estão lá, que é a Sinagar, ofende as pessoas e ela acaba sofrendo muito por isso, porque ela chega lá toda esfarrapada, né, tipo, com zero dinheiro, com roupas, assim, rasgadas, porque foi o jeito que ela, né, ela não... Gente, ela precisou da prefeitura ajudar ela a chegar lá, sabe, porque ela não tinha nem dinheiro pra chegar lá. E ela é super ofendida pelos colegas de classe, ninguém gosta dela. Tem o fator também, a cor da pele dela. Todo mundo em Sinegard, eles são super obcecados pela branquitude, sabe? E a Rin, ela vem de um lugar mais ao sul, ela vem de pessoas que são trabalhadores rurais, então ela é bem mais escura que todo mundo, não só bronzeada, mas a pele dela é mais negra do que a das outras. E ela acaba sofrendo muito racismo por conta disso. Tem até um momento que o amigo... A Rin, ela faz um amigo nessa escola. E esse amigo, ele é, tipo, muito rico. Ele veio de um ensino top, mas ele não gosta muito do pessoal que é desse ensino top, assim. Ele não se dá muito bem com essas pessoas, então ele se deu bem com a Rin. E ele fala uma coisa uma hora que é: o poder dita o que é aceitável. Se a capital tivesse sido construída em Tikani, que é onde a Rin foi criada, com certeza a gente seria tão escuro quanto madeira. Quer dizer que, tipo assim, todo mundo é obcecado com essa branquitude porque foi onde a capital e é onde os ricos e é onde o poder tá. São as pessoas que têm esse poder, sabe, que estão lá. Então é muito legal ver como a autora coloca essa política. Ela explica muito sobre esse império e a ascensão do império e a queda do império e sobre a guerra da papoula mesmo. Que eu acho que, assim, é muitas coisas pra explicar, mas enfim, explica muito sobre isso, sobre coisas que o Império teve que abrir mão, regiões que o Império acabou perdendo, mas que, será que isso foi uma perda tão grande? Porque o Império não aceitaria perder um povo, não aceitaria perder uma região de poder que estariam os ricos e os brancos, mas foi tudo bem pro Império perder uma região que era o pessoal de pele mais escura e um pessoal que, assim, não era tão intelectualmente culto quanto o pessoal da capital, sabe? Então essa parte do poder é muito legal, essas jogadas políticas do Império é muito legal, e a gente começa a perceber como até na fantasia o preconceito tá lá, e quem tem mais poder realmente sempre tá por cima, sabe? Por exemplo, tem um menino que ele foi escroto com a Rin desde o começo, eles já tiveram um atrito ali no primeiro dia dela na escola, e aí depois numa luta lá, numa aula, ele acaba jogando baixo com ela acaba revidando, ele é expulso da aula por uma semana e ela é expulsa da aula pra todo sempre. Ela é proibida de treinar artes marciais pra todo sempre. E esse menino, ele é filho de uma das grandes casas, sabe? Ele é um grande herdeiro, assim, então é muito doido ver como essa pessoa rica tem privilégios que, né, a Rin, que é pobre e preta, não. Então eu tô adorando isso, porque eu adoro fantasia política, tô adorando conhecer mais esse mundo do Império e de como tudo foi criado, como eles anexaram mais regiões, menos regiões, como perderam coisas. Tá sendo uma história muito legal. E eu tô muito curiosa pra ver pra onde isso vai, sabe? Porque eu leria facilmente um livro só da Rin ali na academia, sabe? Só ela vivendo essa vidinha da academia, mas assim, eu acho que, como eu vi que tem 3 partes, eu acho que vão passar por muitos momentos da vida da Rin, não só dela na academia, né? Então, enfim, eu parei no capítulo 6 e aí eu vou começar a ler agora. Eu também já vou comer alguma coisa e aí conforme coisas forem acontecendo eu venho contar mais pra vocês, principalmente dar mais sobre esse background da história, que não é tão spoiler, espera pra pensar, mas esses pontos principais que eu acho legal chamar atenção, porque eu acho que são pontos muito válidos que me faz querer ou não ler um livro, sabe? E um livro de fantasia que traz esse ponto tão grande de críticas e questões sociais, assim, numa fantasia, eu acho que é um livro que realmente tem que ser lido, sabe? Principalmente um livro que faz um paralelo tão próximo à nossa realidade, sabe? Enfim, vou voltar à minha leitura e aí eu vim contando pra vocês sobre qualquer nova mudança. Oi, amigos! Gente, a gente tá aqui na pura gambiarra, eu tô cheia de óleo no rosto, porque eu não sei se eu tô resfriada ou se eu tô com crise alérgica, mas eu não paro de espirrar um minuto. Então eu passei 1 milhão de produtos no rosto pra não acontecer de, sei lá, eu ficar empipocada, nada do tipo. É terça-feira, são 10h30 da noite. E, gente, eu não parei 1
santo minuto hoje. Eu tô com o flash do celular. Nossa, vou até diminuir. Eu tô com o flash do celular aqui na minha cara. E... porque eu já tô, tipo, deitada na cama, pronta pra dormir, sabe? Eu tô muito feia, né? Com o meu rosto brilhando, mas eu juro que isso aqui é creme, tá? A gente tá tenebroso, né? Vou ficar até longe. Eu amo um óleo, inclusive vou dar essa dica aqui, eu vou botar a fotinha dele aqui. É um óleo facial com vitamina C da Biosense, eu amo, e aí eu sempre uso ele. Eu faço meu skincare, no final eu passo o óleo. É tudo, sabe? É maravilhoso. Enfim, ontem eu li bastante. Eu até pensei, vou tentar manter esse ritmo de 100 páginas por dia. E ontem eu cheguei na parte 2, que é na página 216. Eu li mais de 100 páginas. E muitas coisas aconteceram durante essas páginas. Eu até comentei com vocês que eu achava que a parte 1 seria a Rin indo pro rolê lá dela, né? Pra escola e... Desculpa, vocês estão... Gente, isso aqui tá a maior gambiarra, juro. Eu até comentei com vocês que eu achava que na parte 2 seria, tipo, ela deixando a escola. Mas não, pelo menos não até onde eu cheguei. Hoje eu consegui ler, tipo, sei lá, 10 páginas à tarde, não menos. Li 5 páginas hoje à tarde. Eu não parei um minuto. Tipo assim, não parei, gente. Eu juro pra vocês. Eu acho que se eu fiquei 1 hora no celular foi muito, porque eu realmente não parei um minuto. Hoje eu fiz tudo fora de casa. E foi desesperador. E aí eu tô me sentindo um pouco mal, assim, igual eu falei, não sei se é crise alérgica. Eu acho que é um resfriado. Eu tenho até um remédio de resfriado. Eu tava sentindo um pouco, tipo, corpo meio febril. E sempre que eu vou ficar resfriada, é os mesmos sintomas. Então por isso que eu acho que talvez seja resfriado e não alergia. Começa com muito mal-estar, sonolência, muito coriza, catarro, assim, que é o que eu tô. Toda hora eu tô, tipo, chupando o catarro, sabe? Enfim, e aí eu não parei um minuto. Aí agora eu cheguei em casa agora há pouco, tomei um banho e eu falei, bom, vou ler. Eu não acho que eu vou conseguir ler as 100 páginas hoje pra chegar na 300 e alguma coisinha, porque eu estou cansada, mas eu vou tentar ler o máximo que der. E coisas estão acontecendo, assim. A gente descobriu algumas coisas, a Rin... Eu acho que eu não comentei aqui, mas no seu primeiro ano de escola lá, de academia militar, você tem todas as matérias. E aí no final do primeiro ano você faz tipo um torneio. É tipo um grande teste, assim. Então tem um torneio físico de luta física, tem perguntas e respostas, tipo teste oral. E aí algum desses professores, algum professor ou vários professores vai te enviar um convite pra você se tornar aprendiz daquela matéria. Quem não receberia o convite é mandado embora de casa. E aí a Rin tava super preocupada, né, de, sei lá, não ser aprovada. Só que ela foi, óbvio. E aí a gente acompanha um pouquinho dela, tipo, por um tempo sendo aprendiz da matéria que ela escolheu. E aí, agora nessa parte 2, a gente vê uma iminência de uma possível guerra, assim, sabe? Iminência de uma guerra. Possível não, né? Porque a guerra vai acontecer, eu acho. Começou uma movimentação, eu diria, pra se encaminhar pra uma guerra, assim. Aí eu acho, tá? Não cheguei em nenhuma parte disso. Eu acho que agora a gente vai ver a Rin indo realmente... Ela não se formou até esse momento, mas eu acho que a gente vai ver, tipo, ela indo até essa guerra e usando os seus poderes, eu diria. Eu não comentei nada disso aqui. Mas a Rin, ela começou a se envolver com um professor que ele é meio místico e tal. E ele ensinou combate pra ela, porque igual eu falei, ela tava meio que expulsa da aula de combate, né? E ele ensinou umas coisas que mais básicas, assim. E aí, na hora do torneio, ela percebeu que tinha alguma coisa acontecendo com ela. E esse professor falou pra ela que ela chamou um deus. E aí eu tô sentindo que a história tá tomando um lado um pouquinho mais místico, tipo, fantasioso mesmo, sabe? Dessa coisa do sobrenatural e deuses e poderes que não são desse mundo. Me lembrou um pouco, não tem muito a ver, mas essa vibe de academia e agora esse pezinho no místico me lembrou um pouco mais também Entre as Cinzas. As histórias não tem nada a ver, óbvio, o plot não tem nada a ver, mas essa coisa de uma academia militar que forma os melhores militares do Império e essa coisa um pouco mística de poderes envolvendo os personagens me lembra um pouquinho de Uma Chama Entre as Cinzas, que é uma série que eu adoro, então tá sendo muito promissor. E aí, então eu vou ler um pouco, e aí, conforme as coisas forem acontecendo, que não seja, né, um grande spoiler, qualquer spoiler, eu venho contar pra vocês, mas até agora eu tô gostando bastante. Eu realmente hoje não tive tempo, mas ontem eu só parei de ler, porque sabe quando você tá... Tipo, você tá lendo e aí parece que nada do que você tá lendo faz sentido porque sua cabeça tá cansada. Ontem a minha cabeça estava explodindo de cansaço. Eu acho que eu fui parar de ler uma 11h30 ontem, porque, tipo, eu tava lendo, as coisas não estavam fazendo sentido. Eu falei, bom, agora é hora de parar de ler. Eu não acho que eu vou conseguir ler muito hoje porque eu tô cansada, eu tomei um remédio, então
Assim, eu acho que logo eu devo dormir, mas eu quero ler pelo menos um pouquinho. Pelo menos chegar na 250, eu tô na 226, 250, 260. E dar um gás amanhã pra recuperar esse tempo perdido. E enfim, é isso. Estou bastante curiosa. Eu tô tentando fazer associações com os nomes das próximas séries, né? Então, dos próximos livros, quer dizer. Então, o próximo livro é República do Dragão. E aí, o inimigo da Rin, né, da classe dela, ele é herdeiro da Casa do Dragão. O pai dele é líder do clã do dragão lá, que é tipo, é uma província e tal. E aí eu tô tentando fazer alguma relação, sabe, disso com o próximo livro. E o terceiro livro, se eu não me engano, é Burning God, que é tipo, Deus queimando. E tem muito essa relação disso que eu falei pra vocês, da Rin nesse torneio. Ela sentiu que ela tava pegando fogo mesmo. E tem, eu acho que vai ter alguma relação disso com algum deus que ela tenha se, sei lá, despertado, ligado, enfim. Não tenho a menor ideia. São só palpites mesmo. E vou voltar pra minha leitura. Beijos. Oi, amigos. Hoje é quarta-feira. E, gente, meu Deus. Eu tô um pouquinho melhor só da gripe. Não muito, um pouco, tá? Mas, assim, não consegui nem ir na academia hoje, porque eu tô parecendo uma criança catarrenta em escola. Eu tô nessa vibe de criança catarrenta. Ontem eu não consegui ler as 100 páginas. Não consegui chegar na 300. Eu parei na página 264, no capítulo 13. Vou mostrar pra vocês, peraí. No capítulo 13. Muitas coisas acontecendo. A Rin, a guerra começou a acontecer, né, ontem. E aí a Rin, eu falei que a história tá indo pra um lado mais místico, conexão com deuses e tudo mais. E a Rin, ela consegue se conectar com a Fênix, que é um deus, sei lá, do fogo e tudo mais. Aparentemente, isso não é tão bem visto. Não é que não é bem visto, é só que não é esperado, sabe? Isso, do povo. E aí ela acaba sendo mandada por um esquadrão meio assassinos estranhos, sabe? E agora eu tô acompanhando ela. Porque a luta chegou, os alunos, cada um foi mandado pra um esquadrão, então, pra uma aba nova do exército, sei lá como eles chamam isso. E a Rin, ela foi pra essa parte meio de pessoas com poderes, sabe? Que não é uma coisa muito comum. Não tinha sido muito falado sobre isso na história. Inclusive até um professor debochou um pouco disso. De, nossa, xamãs, pessoas que controlam elementos. Tipo, isso não existe, isso é história de criança e tal. Mas tem meio que um esquadrão no exército de pessoas que conseguem ter essa conexão. E foi pra lá que a Rin foi. É mais ou menos, eu tô nesse ponto, assim. São agora 5h13. Eu não fui na academia hoje, então eu tô conseguindo terminar minhas coisas mais cedo, mas eu fiz tanta coisa hoje. Tipo, eu não parei. Todo dia eu falo que eu não parei um minuto, mas é porque realmente essa semana tá sendo exaustiva. Qualquer tempo que eu tenho livre, eu tô fazendo coisa do Livros da Lud. E o tempo que eu não tenho livre, eu tô trabalhando. Então, assim. E aí, normalmente eu vou na academia das 4 às 5, né? É tipo minha pausa da tarde. Depois eu volto a trabalhar até as 6h30, 7. Como eu não fui na academia hoje, eu consegui adiantar tudo, então. Agora é meio que já acabei, sabe? Então eu vou ler um pouquinho. Não acho que eu vou, tipo, sentar pra ler bastante, porque já eu quero tomar banho também, enfim. Mas quero ler um pouco, porque faz tanto tempo que eu não leio com a luz do dia, sem ser a luz de luz mesmo, falsa. E aí, então eu vou ler um pouco. Eu tô meio ruim, então pode ser que eu tire um cochilo já, que não vai ser bom. Mas hoje eu acordei muito cedo, eu acordei 7 horas da manhã. E acordei 6h50, na verdade. E eu tô já cansada, sabe? Já tô pensando em dormir. É isso, conforme a leitura for andando, eu venho contando novidades pra vocês. E se eu conseguir... O plano de hoje é chegar na página 400, o que é um plano bem ousado, né, amigos? Ouso dizer que não sei se eu consigo, porque eu tenho que ler mais de 100 páginas. Mas a ideia é chegar, pelo menos aqui na parte 3, tá vendo? Que é na 390 e alguma coisa. Então eu tenho que ler tudo isso hoje, porque ontem eu não cheguei na 300, então eu tenho o de ontem e o de hoje pra cumprir, pra eu poder terminar o livro amanhã. A minha ideia, eu gostaria muito de terminar o livro amanhã e ter, tipo, a sexta ainda, sabe, se garantido. Porque eu não quero, sabe, nossa, vou deixar pra terminar na sexta e, sabe, e na sexta eu ter que correr contra o tempo, porque vai que não dá. Então, o máximo que eu conseguir ler e terminar antes vai ser ótimo. Se eu não conseguir, a gente tem a sexta, mas não quero deixar tudo pra sexta. Mas enfim, eu vou contando pra vocês conforme for indo. A história tá fluindo legal.
Tô conseguindo ler, tô ficando curiosa. Eu sinto que a história tá esfriando um pouquinho agora, nesse momento da guerra. Tava mais interessante pra mim antes, né? Porque ela tava na escola e tudo mais. Mas é que a guerra acabou de começar também. Ela acabou de descobrir esse esquadrão pra onde ela tá indo. Acabou de descobrir pessoas que conseguem fazer o que ela consegue fazer com muita mais graciosidade e controle, porque ela tem zero controle disso. Então eu acho que ainda vai engatar nisso um pouco, sabe? Enfim, fiz minha unha hoje. E é isso, amigos. Conforme eu for lendo, eu venho aqui atualizando vocês. Gente, eu tô muito feia, mas é o que tem pra hoje, entendeu? Eu vou, arrumar meu cabelo. E aí eu pensei, por que não vim contar pra vocês como a história tá indo? Ontem, eu não sei como, mas eu consegui chegar. Eu cheguei na parte 3 da história, que é... eu acho que eu comentei com vocês, né? Onde eu queria chegar, ia dar mais ou menos umas 100 páginas pra eu ler hoje. Mas que se não desse pra eu ler hoje, tava tudo bem também, porque eu ainda ia ter a sexta-feira, né, pra finalizar o mês. E aí ontem eu cheguei na página lá que eu precisava. Era exatamente na parte 3, onde começava a parte 3, acho que era tipo 399, 400 e alguma coisinha assim. E agora faltam, sei lá, um pouquinho mais de 100 páginas pra eu terminar. Aconteceu muita coisa na história, mas eu acho que, tipo assim, tudo que aconteceu não é nada muito livre de spoiler, sabe? Então eu também não vou ficar aqui contando, porque também, né, eu não quero ficar dando 1 milhão de spoilers pra vocês sem, né, tipo, sem estar na parte de spoilers. São 5 horas da tarde e eu vou arrumar meu cabelo agora, porque é literalmente a hora que me resta. Eu vou, inclusive, ler enquanto eu arrumo meu cabelo. Hoje, amanhã e sábado, a gente tem festa aqui na minha cidade. E eu, obviamente, vou, porque não tenho mais nada pra fazer. Na verdade, eu tenho muita coisa pra fazer, mas, tipo, eu vou ser jovem, né? E aí já quero, como ela viu o cabelo hoje, eu já quero arrumar meu cabelo pra, tipo, ele ficar meio bonito, assim. E eu pensei, vou ler enquanto eu arrumo o cabelo. É uma coisa que eu faço muito, gente. Ou eu ouço audiobook, ou eu, tipo, sei lá, pego o livro e fico lendo. Eu vou apoiar meu livro aqui e vou ficar lendo enquanto eu faço chapinha no cabelo, gente. Entendeu? A gente tem que otimizar o nosso tempo máximo que dá. Como eu disse, eu estou amando a leitura. O livro, eu recebi algumas perguntas no Instagram. E assim, gente, até o momento não rolou nada, tipo, absolutamente nada de coisa, tipo, romance, sabe? Eu tô até um pouco surpresa, porque faz muito tempo que eu não leio um livro de fantasia que não tenha nada de romance, sabe? E aí isso tá me surpreendendo, porque normalmente todas as fantasias ultimamente tem pelo menos um romancezinho, assim, que seja, e esse não tem absolutamente nada de romance. E aí eu tô curtindo, assim, eu tô gostando. É só, tipo, política e política. Assim, tudo nessa história é baseado na política do reino e os líderes fazendo política e tentando sair, sabe, melhor com tudo. Eu tinha comentado com vocês que a Rin, ela foi pra essa coisa do exército, né, que é o Sikh, que é uma coisa meio, tipo, pessoas estranhas. E aí, ontem eu cheguei numa parte que ela tá se questionando se todo mundo que tá lá nesse batalhão dela são, tipo, 9 pessoas. Se todo mundo que tá lá também é xamã. E aí, aconteceu uma passagem na história falando exatamente sobre isso. E aí eu queria vir aqui falar pra vocês, porque eu falei que, né, todo mundo que tava lá usava poderes, mas não é. Tem um personagem que não usa nenhum tipo de poder. É, tipo, místico, assim, sabe? Ele não é xamã. Então eu queria vir esclarecer isso. E são, tipo, pouquíssimas pessoas, né? São 9 pessoas num batalhão. Como pode? Só que como eles usam esses poderes, eles meio que fazem coisas que um exército comum não faria, né? Então, mas enfim, tem esse personagem, ele é tipo um garoto super novinho, de, sei lá, 12 anos, e ele é meio que, se você leu Six of Crows, você vai saber de que eu tô falando. Ele é meio villain, sabe? Tipo, faz coisas com pólvora e bombas e etc. E é isso, eu vou voltar pra minha leitura enquanto eu arrumo o cabelo. Eu tô dando uma viradinha na ponta, porque como meu cabelo tá repicado, eu acho que fica bonitinho, sabe? Tipo assim, não dura nada essa viradinha, tá, gente? Ela vai cair em pouco tempo. É só pra dar um leve movimentinho pro meu cabelo, que ele tem zero movimento, porque ele é tão escorrido que me dá raiva. E aí isso aqui dá, tipo, um mísero movimentinho pro cabelo, mas não dura nada, tá? Enfim, vi isso no TikTok de uma gringa e aí decidi copiar ela um dia.
Enfim, vou ler e aí eu venho contando pra vocês. Eu não acho que eu vou conseguir ler as 100 páginas hoje, né, pra, tipo, terminar o livro, mas eu tenho amanhã, então tá tudo bem. Essa era a minha ideia mesmo, tipo, tentar ler o máximo pra eu conseguir dividir, porque eu consigo ler 50 páginas hoje e 50 páginas amanhã, e eu termino o mês com o livro lido. Esse mês foi bem ruim de leituras, o mês de junho, então... Enfim, vou pra minha leitura e aí depois eu venho falar com vocês de novo. Oi, amigos! Sexta-feira, nosso último dia de desafio. Realmente vai ser o último, porque falta muito pouquinho pra eu terminar de ler. Eu tô na página 427, ó. Falta bem pouquinho. Ontem eu li, tipo, pouca coisa. Eu li 2 capítulos só enquanto eu me arrumava. Mas tá tudo bem também, porque, né, eu tava, tipo, me maquiando e lendo. Eu li acho que um capítulo. E aí depois, na hora que eu cheguei, eram umas 3 horas, eu tomei um chá. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô bem ruim da voz, tô bem rouca, catarrenta. Mas enfim, aí a hora que eu cheguei eu fiz um chá e aí eu fiquei lendo enquanto eu tomava o chá, mas eu tava com muito sono, então tipo, eu só tomei o chá e li, e aí eu falei, vou dormir. Mas eu já sabia que, tipo, assim, a minha esperança era terminar antes de quinta, né, ler o máximo pra na sexta-feira eu não ter que ficar correndo com a leitura. E hoje eu achei que ia ser um dia super tranquilo na minha vida, mas aí ontem apareceu um trabalho pra eu fazer, uma publi... A hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, eu acho que já vai ter passado até, mas é uma publi pro Amazon Prime que vai rolar, pro Prime Day, né, que vai rolar agora em julho, e eu fiquei super feliz, né, com o convite da publi, e aí a hora que eu acordei hoje eu falei, eu preciso começar a gravar as coisas, porque são 2 vídeos que eu tenho que gravar, e aí eu já comecei a gravar alguns takezinhos que eu não preciso necessariamente que o Prime Day esteja acontecendo, então, porque aí, tipo assim, a hora que começar o Prime Day, como são só 2 dias de Prime Day, é muito rápido, então, tipo assim, a hora que começar o Prime Day eu já gravo o que eu preciso ali na hora, já edito, já deixo as outras coisas meio editadas, só insiro o que eu preciso mesmo que tenha do Prime Day, tipo, valores e algumas imagens, e já solto esse vídeo bem rapidinho pro pessoal. Então eu já comecei a gravar as coisas hoje. Eu achei que hoje ia ser um dia, tipo, super relax, de ficar na cama deitada, mas fiquei até agora, são 3h40, já fiquei até agora fazendo isso, fazendo roteiro de vídeo, e hoje eu não trabalhei, né, na empresa, mas ainda assim rolou isso, então eu fiquei o dia todo, eu acordei, era umas 11 horas, acordei tarde, mas fiquei o dia todo, tipo, fazendo roteiro e gravando já esses takes. Eu ainda tenho coisas do livro da Lud pra fazer, que eu não consegui terminar ontem, mas eu vou dar um 10 agora. Eu fiz uma pipoquinha com lemon pepper, que eu já ensinei vocês, e eu vou terminar a leitura, e aí eu volto pra contar tudo. A única reclamação que eu tenho desse livro até agora são os capítulos, que são gigantes. Os capítulos têm, tipo, 30 páginas cada um, uma vibe meio Cassandra Clare, e é isso que eu não gosto. Mas como a história flui muito, não dá vontade de largar no meio do capítulo, porque você tá curioso pra saber o que vai acontecer. Assim que eu terminar, eu venho contar mais pra vocês e também fazer aquela sessão de spoilers que vocês pediram. Mas assim, é um livro bem introdutório de 3, né? Então, assim, é óbvio que tem spoilers pra eu contar, tem coisas que, né? Mas eu não acho que é nada muito grandioso até o momento, né? Ainda tenho mais de 50 páginas pra eu ler, então muita coisa pode acontecer, tipo um grande plot. Até agora não houve um grande plot mesmo, teve toda essa relação dessa, não é magia, né? Dessa poder dos deuses, né? Os deuses meio que encarnam ali nas pessoas, teve tudo isso. Mas eu já imaginava que a gente ia pra esse lado, porque no começo ela já citou sobre isso, fizeram uns desdéns disso, eu falei, acho que vai pra esse caminho. E realmente foi, não acho que isso seja um grande, acho que isso seja um spoiler. Mas enfim, no final a gente vai fazer essa parte com spoilers que vocês pediram. E gente, eu confesso que, tipo assim, eu achei que eu ia ler esse primeiro livro e não ia querer ler a sequência logo em seguida. Isso que eu não terminei ainda. Mas assim, eu sinto que eu vou querer ler a sequência bem em breve, assim. Talvez agora em julho, talvez eu espere, tipo, agosto. Quero muito que a Intrinsica lance logo o 3º livro, porque eu esqueço das coisas. Então eu quero tentar descobrir quando a Intrinsica vai publicar o 3º livro. Eu sei que vai ser no 2º semestre, eu sei que vai ser esse ano ainda. Espero que seja lá pra setembro, porque aí eu posso ler o 2º livro entre, tipo, julho e agosto, e aí eu leio depois em setembro. E é isso, gente, eu vou vindo atualizar vocês, depois eu venho contar pra vocês depois do que eu achei, tipo, fazer realmente o resumão final de tudo que eu achei no final. Mas saibam que até agora eu tô gostando muito, tá sendo favoritado pra mim até o momento. Tem que acontecer muita merda, tipo, o livro desandar total pra ele realmente não ser favorito, porque até agora tá sendo super. Eu terminei, é o mesmo dia ainda, eu só fui tomar banho. Meu rosto deve estar vermelho, porque eu acabei de sair do banho. E eu terminei a Garra da Papoula e 5 estrelas e favorito. Não vai ser o favorito do ano, porque pra mim ainda
Uma Questão de Química é mais favorito, porque, sei lá, mexeu mais comigo. Mas esse livro, se você gosta de fantasia política, você tem que ler esse livro. É tipo, obrigação mesmo, sabe? Eu já contei bastante da história pra vocês, então eu acho que não tem por que eu ficar dando sinopse. Mas eu queria dizer motivos pra você ler e motivos pra você talvez não ler. Eu vou começar com uns talvez pra você não ler, porque eu acho que são mais fáceis de eu pensar assim. Se você não gosta de fantasia que não tem romance, se pra você um livro tem que ter romance, por favor, não leia A Guerra da Papoula, porque esse livro não tem absolutamente nem migalhas de romance, tipo, não tem nada. Eu até fiquei pensando em alguns momentos, tipo, meu Deus, será que, né, vai rolar um triângulo amoroso? Eu imaginei em alguns momentos, imaginei um casal, mas assim, não tem nenhuma fagulha de romance, nada, absolutamente nada. Então assim, não, se você quer, sei lá, um mísero romance que for, gente, não vai ter. Então, por favor, se você precisa ter um romance pra você gostar do livro, A Guerra da Papoula não é pra você de forma alguma. Em contrapartida, se você gosta de ler fantasia política, se você gosta de uma fantasia que não tem muito romance, esse livro vai ser incrível pra você. Provavelmente vai ser de 5 estrelas favoritada, igual foi pra mim, porque eu me enquadro nessa categoria de pessoas que gostam de fantasia, que falam sobre a fantasia. Apesar de se passar num mundo fictício, é muito parecido com o nosso mundo real, dá pra fazer muitos paralelos, igual eu já falei com vocês. Então eu não sei se eu enquadraria numa autofantasia. Talvez sim, porque tem algumas coisas, tipo, essa conexão com os deuses e os poderes com os deuses, que é muito legal. Então eu acho que tá ali, tipo, tá mais pra alta fantasia do que pra baixa. Então se você não gosta de alta fantasia, talvez também não seja pra você. Mas se você gosta, muito, muito, muito bom. É um livro, igual eu falei, ele vai retratar todas as causas sociais e discriminações sociais e preconceitos e N coisas, a política, como é fácil você trair um povo, como é fácil você enganar um povo, como é fácil você usar massa de manobra e tudo mais. Sério, eu não tenho muito o que dizer, porque esse livro é simplesmente maravilhoso. Se você não gosta de capítulos grandes, esse livro, os capítulos são muito grandes, eu já comentei isso aqui. Se eu não me engano, o livro inteiro tem tipo 23 capítulos, 25 capítulos, 26 capítulos. O livro tem 500 páginas, ele tem 26 capítulos. É muito pouco capítulo, né, pra esse tanto de página. Eu vou até dividir aqui pra gente ver quantas páginas teria mais ou menos, né, tipo, numa média cada capítulo. Cada capítulo tem mais ou menos 20 páginas. Eu acho muito grande, mas a história flui tanto, você fica tão concentrado na história, você fica tão curioso que, mesmo assim, eu acho que, sabe, vale muito a pena. Se você tem um pouco de dificuldade de imaginar ambientação, talvez esse livro vai ser um pequeno problema pra você. Eu senti muita dificuldade em entender onde estão os pontos no mundo. Tem um mapa aqui, o que foi o que me salvou, tipo, tem um mapa, o que foi que me salvou, porque toda hora eu voltava no mapa pra entender, sabe? Porque por muito tempo eu demorei pra entender a dinâmica de geografia física mesmo, sabe? Da onde tudo tava acontecendo. O mapa ajuda muito, então não esqueçam de consultar o mapa. Eu acredito que todas as edições devam ter o mapa, mas ainda assim algumas coisas eu achei um pouco difícil de imaginar. Então se você tem muita dificuldade, se você se incomoda com isso, assim, eu tô tentando procurar pontos que façam a leitura ser ruim pra alguém, mas é porque é difícil, então tô procurando pontos os mínimos possíveis. Eu achei um pouquinho difícil imaginar algumas construções, o estilo de construção que tem ali, porque tem uma hora que ela fala que a cidade passou por vários impérios e tem vários estilos de construção diferentes. Eu não consegui imaginar nenhum, entendeu? E eu não sei se é porque minha cabeça é muito ruim mesmo, ou se talvez é uma falta de descrição, mas eu também, gente, eu não sinto falta, porque eu odeio ter que ler um capítulo inteiro só falando, a parede era rosa, a janela era amarela, com cortinas de flores. Eu não gosto disso, então não me incomoda tanto, sabe? Eu só, tipo, tá bom, construções variadas e aceito o fato, entendeu? Mas se você é aquela pessoa que gosta de muita, tipo, descrição detalhadinha, não vai rolar também, não. Assim, a história vai fluir pra você, acredito que eu da mesma maneira, mas ainda assim, tipo, não tem descrições tão detalhadas. O livro, eu acho que o maior, assim, eu não indico esse livro pra quem tem... se você tem qualquer tipo de gatilho, não é um livro que eu indico muito. Igual eu falei no começo, ele tem vários gatilhos, né, de várias coisas. Eu vou até voltar aqui pra ler pra vocês. É um livro bem pesado, com violência gráfica mesmo. Então se você não gosta de violência gráfica, por favor, não leia esse livro. Ele tem, vou reler aqui o alerta de gatilhos. Ele contém cenas de violência, tortura, estupro, abuso sexual envolvendo menores e consumo de drogas ilícitas.
A parte de estupro eu achei pesada, mas eu achava que ia ser mais, sabe? Eu achei que ia ter mais cenas. Que eu me recordo só é uma cena que é bem triste. Tortura a gente vê bastante. Essa coisa de você pegar o seu inimigo e torturar pra descobrir coisas do seu, né, do seu inimigo acontece muito, principalmente. Livro de fantasia política dá super pra esperar isso. A partir do momento que você captura um inimigo, você vai fazer ele sofrer pra descobrir o seu segredo, sabe? E violência, assim, gente, do começo ao fim. Até porque a gente tá vendo a história de uma soldada, de uma menina que tá estudando pra se tornar uma soldada de um exército que tá, né, lutando com uma ilhota pra tentar defender o seu território. Uma coisa que eu tava reparando bem pro final da história é como a Rin, ela não é o tipo de protagonista que agrada todo mundo. Eu acho que isso também vai ser um problema pra algumas pessoas, porque ela faz um negócio no final, eu vou contar na parte com spoilers, porque é o grande plot da história, assim, é o maior spoiler que eu posso dar. Ela faz uma coisa ali no final que coloca muito ela como uma anti-heroína. E eu acho isso meio preocupante, assim, porque eu sinto que algumas pessoas vão julgá-la muito, o que é super passivo de julgamento, porque o que ela faz é meio absurdo, assim. A hora que aconteceu aquilo, eu parei, eu dei uma respirada, eu falei, putz, sabe? Pesado. Mas assim, é aquela coisa, você tá em guerra, você faz o que precisa fazer pra você se defender e defender a pessoa, né, os seus ideais e o que você acredita. Às vezes, se o ideal que você acredita é a pessoa por quem você luta, não é o lado certo. Às vezes, não existe o lado certo numa guerra, sabe? Porque uma pessoa interpreta um negócio, sabe? Quem tá ali sempre acha que ele vai ser o certo e não o contrário, sabe? Então, assim, não é justificável pra mim o que ela faz, mas pra mim é entendível. E eu acho que ela se tornou, nesse momento, essa anti-heroína. Pelas escolhas que ela fez, pelos caminhos que ela decidiu traçar, assim, ela acaba se tornando uma anti-heroína da história. Eu tô muito curiosa pra ver qual vai ser o caminho dela, quais vão ser as ações dela nos próximos 2 livros. Eu tô super curiosa pra ler o segundo. E eu fico tentando fazer paralelos com a história, sabe? Por exemplo, eu comentei com vocês que República do Dragão é o segundo livro, e eu já tava fazendo uma simulação com o Neza, não vou saber falar o nome de ninguém aqui, que é aquele menino que a Rin tem um probleminha lá na escola, que ele é, tipo, o herdeiro da casa do dragão, né? Então eu já tava imaginando que ele ia ter alguma relação com o segundo livro. E eu tava me perguntando por que o terceiro livro chama Burning Gods. Então, deuses queimando, né? Deuses do fogo, deuses que queimam, enfim. E pra mim faz todo sentido que é por conta dessa relação da Rin com o fogo, né? E assim, gente, realmente muito bom. Por favor, tenha uma chance pra Guerra da Papoula, porque merece muito. Eu tava super desanimada de fazer esse desafio esse mês, porque eu fiquei meio doce como eu vou ler um livro de 500 páginas tão rápido. Eu tava de ressaca literária, mas sério, foi tudo. Leiam. Eu acho que vocês já perceberam tanto que eu gostei dessa leitura. Super curiosa pra ler os próximos. E agora eu vou fazer aquela sessãozinha de spoiler que vocês pediram pra eu fazer. Então, se você não leu o livro, ou se você não quer saber nenhum spoiler da história, um beijo, a gente se despede aqui. E se você quer ver spoilers da história, é só continuar aqui nesse vídeo. Eu vou dar 5 segundinhos aí pro pessoal sair. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. E se você ficou aqui até agora é porque você quer saber spoilers de A Guerra da Papoula, então esteja avisado. Essa sessão vai ter spoilers, tá bom? Igual eu falei, a Rin, na escola da Rin, a gente tem um garoto que ele chama Altan. Eu não me lembro de ter mencionado ele na parte sem spoiler. Só que ele acaba se tornando muito importante pro final da história, porque ele vai ter toda uma relação. Esse garoto, ele era, tipo, o grande nome da escola, ele era o melhor lutador da escola, ele se formou no ano em que a Rin entrou, então eles só ficaram 1 ano juntos. E assim, ele vencia de todo mundo e ele é um Spearlinês. Na história vai explicar muito sobre Spear e os guerreiros de Spear e como Spear foi conquistado e como Spear caiu. E aparentemente ele é o último Spearlinês que existe na história. E os Spearlineses, eles tinham esse contato bem próximo com os deuses, que o pessoal do Império, né, nunca sei falar esse nome, Nikanês. Enfim, o pessoal do Império da Rin, eles não botam muita fé nessa coisa de você se ligar com os deuses e tal. Então, ninguém fala muito disso na escola, sabe? Mas esse pessoal, né, dessa ilha, quando eles eram grandes guerreiros, eles tinham essa relação muito próxima com a deusa do fogo, que é a Fênix. Guarda esse nome. Esse menino se forma, ninguém sabe pra onde ele foi. E a Rin,
ela tem esse torneio, né, que é pra ela decidir se ela vai ficar na escola ou não, e quem vai ser o mestre dela. Ela luta com tanta, tipo, vontade, afinco e ódio e vingança. De alguma maneira ela acaba se ligando a Fênix, que é essa deusa do fogo e da vingança. E aí ela acaba decidindo escolher estudar folclore. Ela vai ser a única aluna dessa matéria, porque ninguém tá nem aí pra folclore, pra tentar entender o que aconteceu com ela. O mestre dela não aconselha ela a procurar os deuses de novo, porque ele fala o quanto isso pode ser destrutivo, porque a pessoa física, ela acaba sendo só um canal do Deus pro mundo, sabe? E os deuses, eles não estão nem aí pra raça humana, sabe? Eles não querem fazer as vontades. Então, perder o controle é muito fácil, sabe? De você chamar um Deus, o Deus está com você e o Deus meio que te controlar e você não conseguir tomar esse controle de volta. Então, ele não quer que a Rin tenha esse contato novamente ou que tenha muito conhecimento sobre isso, ele tenta persuadir ela disso, só que ela quer muito ter esse poder, porque ela se sentiu invencível, sabe? A gente vai entender que ela também foi uma esperlinês, uma das poucas sobreviventes, né? A segunda sobrevivente que se saiba, porque o outro é esse Altan. Só que a gente não sabe em nenhum momento da história como ela se salvou, da onde ela veio, quem são, nada, a gente não sabe. Eu acho que isso vai ser trazido dos próximos livros. A guerra acontece, cada um vai para um batalhão. A Irene acaba indo pro Sikh ou Saik, que é esse batalhão meio de pessoas que tem esse poder do xamã, né, de se conectar com deuses, que é esse batalhão ridículo de 9 pessoas. E quem tá comandando esse batalhão é o Altan. Ele tem esse poder gigantesco do fogo, ele tem essa conexão muito grande. E a maioria dos xamãs, né, quando eles precisam se conectar com os deuses, eles acabam fazendo uso de substâncias alucinógenas, ou até de ópio e sementes de papoula. O Altan, ele é tão poderoso, ele tem tanta raiva dentro dele, que ele consegue se conectar a Fênix sem usar nenhum tipo de droga. Ao longo da história a gente vai entender um pouco mais sobre a história dele. Ele acabou sendo capturado quando estava em Spir, ainda muito jovem, pelo reino inimigo lá. Ele foi torturado por muito tempo, usaram droga nele. Ele é viciado em ópio, em heroína. Então é muito doido e legal ver isso, sabe? Como a maior figura do Império, o maior lutador, e, sabe? É viciado em heroína e não consegue controlar esse vício, apesar de ele ter esse grande poder da Fênix. Muitas coisas acontecem aí nesse caminho, guerras e cenas muito pesadas. Tem a cena de estupro que eu falei, que foi muito, muito, muito pesada ler, foi realmente muito triste. Não acontece com a Rin, acontece com uma outra colega dela, não colega, uma menina que tava ali na escola. Elas eram da mesma turma, elas não se gostavam, mas tipo, é muito trágico ver a Rin sentindo pena dela e tentando, tipo, confortar ela dessa situação, sabe? Porque é realmente muito triste essa passagem da história. A Rin, ela quer muito se conectar com a Fênix, ela quer muito ter o mesmo poder ou mais poder do que o Altan, só que ela não consegue acessar o panteão, que é esse lugar dos deuses, sem o uso de droga. E às vezes você se drogar no meio de uma guerra, gente, não é muito ideal, né? Porque você vai acabar ficando meio, sabe? Se você não conseguir atingir esse poder tão grande. Então, ela tá tentando de N maneiras conseguir se conectar e conseguir ter muito poder. E aí, em determinado momento da história, o Altan acaba usando um grande poder da Fênix, que ele sabe que vai destruir ele, mas vai destruir muito dos inimigos e do passado dele, né, que fez ele sofrer bastante. Então, ele meio que se torna uma bomba atômica, assim, explode um grande lugar. A Rin acaba indo pra Spir, acaba indo pra ilha de Spir, porque o Altan fala que eles na verdade fazem uma viagem muito louca pro panteão, tipo, na cabeça deles, usando droga. E a Fênix fala que ela precisa ir pra Spir, se conectar no templo, porque lá ela vai conseguir ter todo esse poder de todos os antepassados de Spir e tudo mais. É muito louca essa parte. Enfim, ela vai pra ilha que não tem ninguém e ela acaba indo pra esse templo, ela acaba conseguindo todo esse poder, é um poder muito grande. E a Fênix pergunta pra ela o que a Rin quer que a Fênix faça. E ela fala que ela quer queimar todo mundo do reino inimigo, não só, tipo, exército. Ela quer queimar o reino inteiro. E aí a Fênix vai lá e meio que explode. O reino inimigo é uma ilha em forma de arco, chama Mugen. Sei lá como vocês chamam, tá escrito isso. E eu falo assim. E aí meio que a Fênix, ela é, né, a deusa desse fogo e da vingança, é o que ela mais gosta, a vingança. E ela vai lá e, tipo, explode a ilha inteira. E a Rin depois, ela vai ficar um pouco arrependida do que ela fez, porque eles explodiram basicamente pessoas civis,
sabe? A Fênix foi lá, botou fogo na ilha inteira, as pessoas que sem chance de sobrevivente, porque quem não morreu com a explosão morreu com gases tóxicos ou vai morrer de fome, ou vai, sabe, morrer lá por lá, não vai sobrar ninguém. E aí, por um momento, a gente vê a Rin se tornando essa anti-heroína, né? Porque o que ela fez é muito inaceitável. Ela fez o que os inimigos estavam fazendo, massacrando os civis. E aí, foi nesse momento que eu vi a Rin se tornando, né, essa anti-heroína. Muita gente falou pra ela, não se conecte à Fênix, não dê todo o poder à Fênix, porque isso vai destruir o tecido do mundo, sabe? Vai romper as barreiras, não é o ideal, não faça isso, não faça isso. Mas o Alto, ele tinha tanto isso na cabeça que ele acabou plantando essa semente na cabeça da Rin, que tipo assim, ela precisa se conectar 100% à Fênix, ela precisa dar todo o poder à Fênix pra conseguir lutar essa guerra. Só que é uma coisa muito maior do que ele, sabe? Eles vão acabar destruindo todo mundo por lá. E aí no final bem no finalzinho, assim, nas últimas páginas, a gente começa a perceber que a Rin tá arrependida do que ela fez, que ela fica tipo assim, meu Deus, o que eu fiz, e ao mesmo tempo, como ela tá servindo meio que de moradia pra Fênix, a gente vê a Fênix querendo alterar os pensamentos dela. Então, ao mesmo tempo que ela fala, tipo, putz, o que eu fiz, ela fica tipo assim, vai se fuder, eles merenciam isso. E é muito doido ver isso, esse paralelo entre os sentimentos e a Rin falando, eu tenho que deixar meus pensamentos vazios pra Fênix não poder contaminá-los. E eu acho que ela já tá, tipo, super arrependida da decisão dela. Eu tô muito curiosa pra saber como o segundo livro... Ai, tô com uma coceira no nariz. Tô muito curiosa pra ver como que o segundo livro vai desvendar. Eu ainda não li a sinopse dele, então eu não tenho ideia pra onde a história vai. Eu queria muito que o Altan sobrevivesse, porque igual eu falei pra vocês, ele morreu, né, nessa grande explosão aí que ele causou, de usar muito esse poder. Só que um outro cara do Silk, que normalmente é meio que um adivinho, assim, ele falou, eu não senti a morte do Altan. E aí eu tô, acho que ele não morreu não. E o cara da Casa do Dragão lá, igual eu falei, esse cara que a Rin odiava no começo da escola, Nezra, sei lá como chama, ele também supostamente faleceu com gás em uma luta. Eu acho que ambos vão estar vivos. Tô contando, porque eles são figuras muito importantes, sabe? Como o herdeiro da Casa do Dragão vai morrer, esse segundo livro chama a República do Dragão. Porque a gente descobre também que a Imperatriz, ela tá meio que traindo o próprio reino. Então, ela meio que uma hora conta onde tá a Rin e o Altan pros seus inimigos. Eles vão lá e são capturados. É um pouco antes do Altan explodir tudo. E aí a Rin descobre que a Imperatriz também é uma grande traidora, que a Imperatriz tá traindo o seu próprio reino. Então, na minha cabeça, a Imperatriz... vai se juntar com o pessoal do dragão. Isso é só suposições minhas. Na minha cabeça, ela e o pessoal do dragão, eles estão juntos nisso. Por isso que o próximo livro vai chamar República do Dragão, porque eu acho que eles querem acabar com o Império e criar essa República do Dragão. Eu não sei porquê, na minha cabeça é isso. Porque cada província é um animal, entendeu? E aí tem essa do dragão, que é tipo a parte rica e tal. E no começo da história aconteceu uma passagem, eu não vou me lembrar agora, mas aconteceu uma passagem... que era, tipo assim, os generais conversando e tal, e aí algum fala pro, tipo, por que será que a província do dragão não tá ligando muito pra essa guerra? Umas coisas assim, sabe? Então eu já acendi o meu alertinha pra isso. Então tem esse outro ponto que eu tava esquecendo pra vocês, de que a Imperatriz também tá traindo o seu próprio reino. E traiu o Altan e a Rin. E, tecnicamente, a Rin e o Altan, eles são subordinados diretos da Imperatriz. Então, eles estão muito... Ela tá muito puta e ela quer, tipo, fazer a Imperatriz pagar por o que ela fez, sabe? Enfim, eu acho que esses são os spoilers mais principais da história que eu me lembro. Tô muito curiosa pelo segundo. É um livro de fantasia política maravilhoso, muitas estratégias de guerra, que você fica, tipo assim, putz, será que essa foi a melhor escolha? Mas uma guerra... não tem certo, não tem errado, não tem o melhor e o pior, tudo é ruim. E eu espero que vocês deem uma chance pra esse livro, porque ele realmente merece. Não se assustem com o tanto de páginas, porque, juro, passou voando. Apesar de eu não ter lido tão rápido, né, eu li em 5 dias, foi tudo. Leiam. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.